Imagina só, final do século XIX. O mundo estava obcecado pelo futuro. Motores, eletricidade, a ideia de progresso em todo lugar. Mas no meio desse barulho todo, um grupo de artistas resolveu fazer o caminho inverso. Eles deram as costas para as fábricas e olharam para dentro, para o silêncio misterioso da alma. É disso que a gente vai falar hoje, do simbolismo, um movimento que não queria descrever o mundo, mas sim decifrar os seus segredos. Para a gente conseguir sentir o impacto do simbolismo, a gente precisa primeiro respirar o ar daquela época. Pensa no mundo se transformando da noite para o dia. A segunda revolução industrial estava a todo vapor, acendendo as cidades com luz elétrica, movendo tudo com petróleo. A ciência era quase uma nova religião, e parecia que não existia mistério no universo que ela não pudesse resolver. Ok, vamos dar uma olhada de perto nessa contradição. Esse slide aqui resume muito bem o grande paradoxo da época. De um lado, a gente tem a vitrine do progresso, a indústria bombando, a ciência, o capitalismo, aquela promessa de um mundo ordenado, eficiente. Mas do outro lado, o que estava rolando nos bastidores? Uma desigualdade brutal, um materialismo que deixava as pessoas se sentindo vazias, sabe? Uma sensação de que algo muito importante estava se perdendo no meio do caminho. Era uma verdadeira panela de pressão. E essa tensão toda já anunciava as grandes guerras que viriam no século XX. E foi justamente nesse choque, nessa batida de frente entre a euforia da tecnologia e a angústia da alma, que muitos artistas se sentiram sufocados. Para eles, essa obsessão toda em medir, em catalogar, em explicar tudo estava basicamente drenando a magia do mundo. E aí eles começaram a se perguntar: e se a verdadeira realidade não for aquilo que a gente pode ver e tocar? E se a verdade estiver escondida justamente nas sombras, nos sonhos, naquilo que não dá para explicar? A resposta para esse sufoco todo não veio com barricadas nas ruas ou com revoluções políticas. Veio com uma revolução silenciosa. Uma rebelião para dentro. Uma fuga do mundo material para as paisagens infinitas da mente. E essa fuga, essa reação visceral, recebeu o nome de simbolismo. Tá, então a ideia central é basicamente essa. Se a arte realista, o parnasianismo, queria ser uma fotografia do mundo, a arte simbolista queria ser um sonho sobre o mundo. O objetivo não era mais descrever as coisas, mas sim sugerir. A missão da arte virou outra. Agora era evocar, sussurrar mistérios, mergulhar no que a gente nem sabia que existia, no inconsciente, na espiritualidade. A verdade não estava mais lá fora, estava aqui dentro. E olha, essa analogia aqui no slide é simplesmente genial para sacar essa virada de chave. Pensa comigo, o poeta parnasiano, que era quem dominava a cena antes, era tipo um escultor. Ele trabalhava com a matéria bruta da linguagem, procurando a palavra perfeita, a forma exata, algo concreto, que você pudesse quase que tocar. Já o poeta simbolista, ele era um músico. Ele não estava nem aí para criar uma forma. Ele queria criar uma atmosfera. Ele usava o som, o ritmo, a melodia das palavras para fazer quem lê sentir algo que não pode ser descrito. Mas como é que se constrói essa música, usando palavras? Se o objetivo não é mais descrever a realidade, que ferramentas um artista usa? Bom, eles precisaram criar um arsenal completamente novo para isso. Em primeiro lugar, a musicalidade. Eles usavam e abusavam de repetições de sons, as aliterações, as assonâncias, não por um capricho, mas para quase hipnotizar quem lia pelo som. Depois, o misticismo. Palavras como incenso, catedral, missal começam a aparecer o tempo todo, transformando o poema quase num ritual. Eles valorizavam o que era vago, o sonho, o inconsciente, porque era ali que a verdade para eles se escondia. E claro, os temas eram profundos, muitas vezes sombrios. A morte, a dor, o mistério da existência. Era uma arte feita para a alma, não para a razão. E olha, ninguém fez isso melhor do que o grande precursor de todos eles, Charles Baudelaire. Este verso aqui é a chave de tudo. Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. Isso tem nome, sinestesia. E para os simbolistas, isso era mais do que uma figura de linguagem. Era um jeito de perceber o mundo. A ideia de que um som pode ter cor ou que um cheiro pode ter uma textura era a forma perfeita de mostrar que a realidade objetiva é, no fundo, uma ilusão. A única realidade que importa é aquela que a gente cria com nossos sentidos. Tudo misturado. E claro, essa nova sensibilidade, essa angústia toda e essa busca por algo maior, isso não podia ficar só na França. Essa ideia se espalhou como uma onda pela Europa, chegou a Portugal e finalmente atravessou o Atlântico para encontrar um terreno muito fértil aqui no Brasil. O ponto de partida, a semente de tudo isso, foi a publicação de As Flores do Mal, de Baudelaire,
lá na França, em 1857. Um livro que, na época, chocou a sociedade. Décadas depois, em 1890, essa semente germina em Portugal com a obra de Eugênio de Castro. E essa viagem termina, ou melhor, recomeça em 1893, quando Cruz e Souza lança Missal e Broquéis e dá o pontapé inicial oficial do simbolismo aqui no Brasil. E é aqui no Brasil que o simbolismo ganha uma profundidade, uma dor muito particular. Aqui, o movimento tem um nome, um rosto e uma história trágica. A história de um poeta cuja vida foi a própria encarnação da angústia que o movimento tentava expressar. Cruz e Souza, filho de pessoas escravizadas que foram alforriadas. Um homem negro de um talento gigantesco, vivendo num país que tinha acabado de abolir a escravidão no papel, mas não na prática. A vida dele foi uma batalha constante contra o preconceito, a pobreza, a tragédia pessoal. A esposa dele adoeceu gravemente, ele foi marginalizado. E aqui está o ponto crucial. Para Cruz e Souza, essa busca simbolista por um mundo espiritual, por uma realidade superior, não era um luxo poético. Era uma questão de sobrevivência. Era a única fuga possível de uma realidade que esmagava ele todos os dias. E, olha, talvez nada resuma melhor a vida e a obra dele do que estes versos do poema Acrópata da Dor. A imagem é devastadora. Ele se vê como um artista de circo, forçado a entreter uma plateia, a sorrir e fazer piruetas enquanto sangra por dentro. A dor dele vira um espetáculo para os outros. É uma das metáforas mais cruéis e, ao mesmo tempo, mais potentes da nossa literatura. Porque fala da dor dele, claro, mas fala da dor de todo mundo que precisa usar uma máscara para conseguir sobreviver. Então, depois de mergulhar em tanta angústia, em tanta beleza, fica a pergunta, né? Qual foi o legado que o simbolismo deixou pra gente? O que realmente ficou disso tudo? A grande herança do simbolismo foi uma revolução na própria ideia de para que serve a arte. Eles nos ensinaram que a arte não precisa ser um espelho, só refletindo o mundo como ele é. Ela pode ser uma chave, abrindo as portas para os mundos infinitos que a gente carrega aqui dentro, nos nossos sonhos, medos e nos nossos desejos mais profundos. E essa ideia nos deixa com uma pergunta que, olha, ecoa até hoje. Uma pergunta que está no coração de toda a arte moderna. E se a arte não for um espelho do mundo, mas sim uma chave para a alma? Essa talvez seja a herança mais duradoura do simbolismo. O convite para que a gente pare de perguntar o que isso significa e comece a se perguntar o que isso me faz sentir.